princípios básicos de exegese. Ok? Lá, princípio básico de exegese. Nós estamos aqui na segunda aula de hoje, sobre curso para pregadores. Nós estamos nesse curso para pregadores. Nós estamos falando de hermenêutica, exegese, depois vamos falar de oratória e vamos falar da homilética. Então nós vamos ter duas aulas. Tivemos uma de manhã, outra aula agora. Para da tarde vamos ter mais duas aulas. E aí nós vamos estar fazendo a formatura do pessoal, ok? Então nós vamos falar aqui 10 princípios básicos para a interpretação bíblica. Vamos falar sobre esses 10 princípios básicos para a interpretação bíblica. 10 princípios, né? Não, eu já falei de princípios. 10 princípios. Primeiro princípio que nós vamos ter que entender primeiro, denomina-se princípio da unidade escriturística. Bota aí. Princípio da unidade escriturística. E isso fala sobre a inspiração divina. Inspiração divina. Primeiro eu tenho que entender o seguinte, eu vou falar aqui sem muito dentro de uma ordem aqui, para nós sermos mais objetivos, tá ok? Então vou dar um exemplo. Primeiro lugar que eu preciso entender, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Bota aí, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Talvez a gente não vai conseguir hoje falar sobre esses 10 princípios, mas eu vou falar sobre que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não precisa de fazer uma auto-interpretação da Bíblia. Eu acho que nós vamos ficar basicamente nessa questão, nessa regra. Porque eu acho que essa é uma das que prejudica mais o pregador, quando ele quer fazer uma interpretação particular do texto. E o pregador não pode, de hipótese nenhuma, fazer uma interpretação própria. Sabe, é o chamado achismo, sabe? Sabe o achismo? Ah, eu acho que é assim. Já viu gente falando assim? Eu acho que é assim, eu acho que significa isso. Não existe eu acho. A Bíblia ela só tem uma interpretação, não tem esse negócio de ficar, cada um acha do teu jeito. Ah, meu irmão, na minha forma de interpretar, na minha maneira de ver, não existe isso. Não existe sua maneira peculiar de ver. Você tem que se enquadrar no que o texto diz. Deu para entender? Ou então, tem gente que fala assim, cada um interpreta do jeito que quer. Já viu isso? Também não existe. Ou então cada um tem um modo de interpretar. Tem um modo de interpretar. Não existe. Existe um modo de interpretar. E o único é a Bíblia. Não existe. O texto tem o Pedro, ele fala assim, que as Escrituras, ela não é de particular interpretação. O que significa particular interpretação? É que tem gente que ele quer interpretar do jeito dele, e não do jeito de Deus, e nem do jeito da Bíblia. Tá bom? Isso é muito, muito importante a gente falar. Segundo lugar, que eu estou invertendo aqui um pouquinho para a gente poder compreender. Segundo lugar, compreender. Perdão. Ler, aprender a ler cuidadosamente o texto. Se você não tiver cuidado na leitura do texto, você vai ter dificuldade na interpretação. Por exemplo, você comer vírgula, comer ponto,
Ponto de interrogação. É uma pergunta, mas você lê como se não fosse. É uma exclamação e você não está afirmando nada. Você vai direto. Vai direto. Você vai ter a interpretação errada do texto. Você tem que respeitar ponto, vírgula, interrogação e afirmação. São princípios básicos. Por isso que você tem que praticar a leitura para você obedecer essas regras de pontos e vírgulas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Quando Jesus estava sendo crucificado, na Bíblia que nós usamos, está escrito assim quando Jesus falou para o ladrão da cruz. Bíblia, João Ferreira de Almeida. Está escrito assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo. Aí tem uma vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. Na Bíblia Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo, a vírgula está no outro lugar. Está assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que mudou aí? Mudou muita coisa. Deu sentido, né? Essa frase. Ó, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Tradução Novo Mundo: em verdade te digo hoje, viu? Estarás comigo no paraíso. Parece que Jesus só estava falando a verdade naquele dia. Naquele dia. Você viu que muda uma vírgula? Às vezes a pessoa come vírgula, acaba fazendo uma interpretação errada. Lembra daquele pastor que teve um caso com uma menina que é membro da igreja? E ele leu um texto lá em Oséias, até saiu no Fantástico, nos jornais e tudo, não sei se você lembra disso. Ele estava lendo o texto em Oséias, que estava escrito assim na interpretação dele: pegue uma prostituta e adultere com ela. Ele pegou o texto, embolou tudo, fez uma confusão no texto, né? E o texto não quer dizer, até o repórter falou: mas pastor, não tem uma vírgula aqui não? E o sentido dessa passagem era não adulterar. Ele botou adúltera. Ele trocou. Ele inverteu o papel. Você entendeu? Então, às vezes a pessoa faz uma interpretação equivocada do texto e ele acaba tendo um problema seríssimo aqui. Então você tem que ter cuidado na leitura, ter cuidado, ter atenção com as vírgulas, pontos finais, parágrafos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula. Entendeu? Então fazer aquela leitura bonitinha. Outra coisa que é importante aqui falar nessa questão da leitura é você não ler texto longo. Porque tem gente que ele vai começar a leitura antes de pregar, ele lê um capítulo inteiro, é desnecessário. Primeira coisa que eu observo é que tem pessoas que já não têm uma facilidade de ler direito. E ele ainda vai procurar ler texto longo. Já que ele não lê bem, ele tem que decorar um versículo pequeno. E ler só aquele texto. Você vai pregar na passagem toda? Vai. Mas não precisa pregar, lê a passagem toda. Leia só aquele texto que vai ser o texto bíblico básico. Texto bíblico básico, e não a passagem toda. Deu para me entender, mulher? A não ser que seja extremamente necessário e você tenha domínio do texto, você sabe ler o texto direito. Por exemplo, hoje tem Bíblia de várias maneiras, né? Então tem a Bíblia corrigida, atualizada, NVI, tem várias versões. Aí eu estou acostumado a ler uma versão, aí eu vou ler na outra. Está diferente, eu tenho que prestar atenção, porque senão eu vou acabar falando que não está naquilo. Então tem que ter um cuidado. Então você precisa entender que
a leitura, ela tem que ser muito bem feita, porque senão você vai acabar tendo problema na interpretação. Terceiro lugar, jamais esqueça a regra áurea da interpretação, chamada por Orígenes de analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de um texto isolado. É aquilo que nós falamos na aula passada, texto e contexto. Tem pretexto para heresia. Porque o texto, né, sem contexto, é pretexto para heresia, né, já dizia o teólogo. Então, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Eu posso criar o que eu quiser, porque eu não estou acompanhando um contexto. Aí eu posso falar o que eu quiser. Por exemplo, as grandes heresias e as grandes seitas que existem hoje no mundo, elas vieram de um texto que, sem uma interpretação correta. Deu para entender como é? Então vamos lá. Quarto lugar, sempre ter em vista o texto, ler o que vem antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. É o que nós já falamos de texto e contexto. Quarto lugar? O quinto? Quinto lugar. Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurativo. Então vamos supor, existe lá uma palavra, mas aquela palavra não é literal, é figurada. Porque tem muita figura na Bíblia. Você vai ver coisa lá que está dizendo uma coisa, mas não é uma coisa real, é uma figura de linguagem que o autor está usando e não uma realidade. Então, se eu cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo do Apocalipse, é cavalo mesmo? Cada cavalo tem um significado. É o significado, não é cavalo de cavalo, é um figurativo. O branco, se não me engano, é paz. E vai por aí fora, cada um tem e significa. Ó, o exemplo, a besta que subiu do mar tinha 7 chifres, 10 cabeças, não sei o quê. É besta mesmo? É um monstro que vai aparecer no mar desse? Não, é figurativo. Então você tem que entender se aquilo é real ou é figurado. Não quer dizer que aquilo que você está vendo lá, aquilo é real. E não é. Próximo, ler o texto em todas as traduções. Ler o texto em várias traduções. O que significa isso? Você pega um texto na Bíblia corrigida, vai na Bíblia atualizada, vai na Bíblia da linguagem de hoje, vai na Bíblia Testemunho de Jeová, tradução do mundo, vai na Bíblia NVI, pega todas as versões da Bíblia e comece a ler o mesmo versículo de várias maneiras. Mas tem gente que ele leu numa só e fica feliz. Eu tenho o hábito de, quando eu estou ministrando, eu falo, na Bíblia, na que eu estou lendo, está escrito assim, mas na tua deve estar escrito assim. Porque a nossa sempre é diferente. Porque a Bíblia está diferente. Mas é só a mesma palavra. Então a versão bíblica, ela é diferente uma da outra e te dá uma gama de um conhecimento acima do que aquele texto na sua Bíblia está te oferecendo. Eu gosto muito de comparar, às vezes, com a linguagem de hoje. É bom que você tenha também um dicionário perto de você para você ter o significado daquela palavra. Por exemplo, anátema
que é anátema? Aí você vai lá no dicionário, significa maldito. Não é anatema não, né? É anátema que a gente fala. Jesus é anatema, né? Não é anatema, é anátema. Tem gente que fala errado. Em vez de ele falar parábola, ele fala parabola. Em vez de ele falar túnica, ele fala tunica. Mas é. Mas tem, infelizmente existe. Anatema. Parabola. Tunica. Não tem nada disso. Então, são coisas que você precisa saber falar, procurar. Eu agora, com o recurso da internet, eu quero saber como é que se pronuncia em hebraico, como é que pronuncia em grego. Eu vou lá no Google lá e pergunto, como é que se fala essa palavra em grego? Google Tradutor. O Google Tradutor vai dizer para mim. É fácil hoje, né? Mas antigamente não tinha esse recurso. A gente tinha recurso antigamente para saber como é que se pronunciava uma palavra. Eu não sabia. Quer dizer, agora eu vou lá no tradutor e pergunto para ele. Até para estudar antigamente era a base de livro. Hoje em dia, tu pesquisou que já achou. Já pesquisou, já achou. Vai te dar o tipo. É o senhor Google. Na mão. Mas Então isso é importante. Estudamos isso. Agora, segundo lugar da questão da exegese. A linguagem da Bíblia. Da Bíblia. Ok? A linguagem da Bíblia. O que eu preciso entender sobre a linguagem da Bíblia? Primeiro, que é uma inspiração divina. Não foi inspirada, não foi por vontade de homem algum que a Bíblia foi escrita. Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, com o fim do homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Numa palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Não existe nada na Bíblia que não seja inspirada. Porque você sabe que tem gente que fala assim, eu acredito na Bíblia em parte. Algumas coisas foi por Deus, outras coisas foi pelo homem. Não ouviu isso? Não. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Embora toda ela foi escrita por homem. Mas foi escrita por homem. Foi. Homem. Fala que foi inventado. Inspirada por Deus. Homem se for inspirado por Deus. Então a gente tem que entender a linguagem. Primeira coisa que eu vou entender na Bíblia é que a Bíblia ela tem uma linguagem simples. A simplicidade. O entendimento da Bíblia é simples para o sábio, aquele que tem instrução, professor e tudo, e ela também é simples para o leigo. A Bíblia ela consegue atingir qualquer pessoa. Ela não tem nível cultural que a Bíblia não consiga atingir. O professor, o médico, o arquiteto, o engenheiro, o filósofo, o pedreiro, o pintor, o ladrilheiro, o mecânico, a dona de casa, a faxineira. A Bíblia, ela tem uma interpretação ou uma linguagem simples que atinge qualquer pessoa. É claro que cada pessoa ela vai entender de acordo com a sua cultura mesmo. Tem o cara que é intelectual, ele vai entender uma coisa. O cara que lê pouco, tem pouca cultura,
Ele vai entender também, mas aquilo vai preencher. A Bíblia vai preencher. Segundo lugar, exortações, obrigações, promessas e deveres. Tem na Bíblia. Exortações, obrigações, promessas e deveres. Cada passo, as páginas da Bíblia revelam grandes princípios cristãos, expressos em linguagem simples e clara, evidente e palpável. Então a Bíblia ela serve para, inclusive nós vamos ter aqui, dia 14, uma palestra sobre alimentação saudável, né? Vai ter um doutor aqui, um médico, que ele vai explicar, porque ele está escrevendo uma Bíblia pela sociedade. Escrevendo Bíblia não, ele está lançando uma Bíblia que vem explicando na Bíblia os alimentos que fazem mal e o que não faz, o que a gente pode comer e o que não pode. E que nós podemos resolver um monte de problema de saúde só estudando a Bíblia. Vai estar aqui dia 14 agora, de setembro. Então, o que você precisa entender? Que a Bíblia tem resposta para qualquer pessoa e para qualquer coisa. O que você quiser tem na Bíblia. O que você quiser. Ok? Então isso é importante. A Bíblia tem história, narrativas e profecias. História, narrativa e profecia. A forma descrita das passagens difere dos autores humanos, mas não altera o princípio divino. Cada autor tinha uma cultura diferente um do outro. Por exemplo, Pedro era pescador. Paulo já era um doutor. Paulo era doutor. Embora não era doutor médico, mas era um doutor da lei. Ele era um escriba. Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um cara competente. Era ou não era? Onde ele estudou? No Egito. Moisés estudou no Egito. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele sabia as culturas do Egito. Um homem completamente preparado. Um estadista. Tá certo? Um estadista. Então, o Moisés era um cara preparado. Mas tinha outros, por exemplo, que não eram. Abacuque era um agricultor, por exemplo. O Elias, o que era? Tisbita, um homem da roça. Então, mas cada um tinha a sua formação, mas cada um tinha o seu estilo, cada um tinha a sua maneira, mas a inspiração divina é a mesma. Deu a entender? Dentro dessa questão que é importante. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas básicos, que foi o grego e o hebraico, tá? Os textos do Antigo Testamento estão escritos em hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não pode esquecer isso. Língua dos judeus, enquanto que os escritos no Novo Testamento foram escritos em grego. Então, o Antigo em hebraico e o Novo em grego. E o Novo Testamento, inclusive, no tempo de Jesus, o grego que era falado era o grego koiné, que era o grego popular, o grego de rua, igual hoje o português, né? Tem o camarada que é mais polido no português e o outro que é mais, fala bem, mas não é tão. Então lá tinha o grego popular, que é o grego koiné, e o grego avançado. E na época que Jesus viveu, ele usou o grego popular, o grego de rua. A Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em grego, tá? Algumas palavras em hebraico, em aramaico, algumas palavras em aramaico. E o latim só veio depois, tá? O latim só veio do tempo aí dos papas, né? No caso, né? Mas latim é coisa depois. Mas tem algumas Bíblias que foram
traduzidas, não escritas, mas traduzidas em latim, tá? Que é diferente, ok? Não foi escrito, traduzido em latim. Agora, olha que coisa interessante aqui, que a gente vai falar. Figura de linguagem. Figuras de linguagem. Figura de linguagem. O que nós vamos ver aqui? Olha que coisa interessante. E aí nós vamos dar um intervalo por causa do almoço. Metáfora. O que é uma metáfora? Já deu para... Metáfora. O que é uma metáfora? É a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou o que se compara. É uma metáfora. Não é uma realidade, é uma metáfora. Viu? Às vezes não é aquilo de verdade, é uma metáfora. O que eu vou explicar aqui, dar um exemplo aqui de uma metáfora. Alguém lembra aí do exemplo de alguma coisa que Jesus estava falando? Vou dar um exemplo aqui. Que ainda tem parábola, tem metáfora, tem símbolo. Uma metáfora é uma figura que representa alguma coisa que simboliza. Não sei se eu consegui explicar para vocês isso. Mas na verdade não é uma realidade, é só uma figura daquilo que eu quero falar. Entendeu? Metáfora. Vou continuar aqui para poder... Alegoria. Eu estou só botando as coisas básicas aqui. Alegoria. O que é uma alegoria? É a narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. Eu estou fazendo uma alegoria. Quer dizer, eu posso enfeitar um pouco mais o pavão, vou dar um exemplo assim. Dar mais um tchan, dar mais um realce no que eu estou falando para poder... Jesus falou muito isso. Dá mais um up. Ele falou o seguinte, um exemplo. Um pai tinha 2 filhos, exemplo. Ele está falando uma alegoria. Na verdade, aquilo não existiu. Por exemplo, ele falou assim, um certo homem viajou e deixou seus servos, deixou um servo no comando da sua propriedade. É uma alegoria. Não deixou nada, aquilo ali ele está só fantasiando. Aquilo ali é uma história fictícia. Ele está falando, fazendo uma alegoria. Parábola. O que é uma parábola? É uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrência diárias normais que lança luz sobre a lição moral ou religiosa. A parábola pode ser fictícia ou real. Nem sempre uma parábola foi de fato uma coisa que aconteceu. Parábola do rico e do Lázaro. Existiu esse rico e Lázaro? Não. Foi Jesus criou uma história para falar de uma verdade. A parábola do bom samaritano, existiu esse fato? Essa pessoa existiu mesmo, essa pessoa? Não. Jesus contou para poder mostrar um ponto. Não que essa coisa existiu de verdade. Então, parábola é uma comparação, parábola é uma história que eu escolhi, que eu peguei da natureza para criar uma história. Isso é uma parábola, para ensinar uma verdade. Deu para entender o que é parábola? Vamos ver aqui o enigma, por exemplo. Enigma. O que é um enigma? É a anunciação de uma ideia em língua difícil de entender. Em linguagem difícil de entender. Um enigma. Eu crio uma história para você
conseguir descobrir o fio da meada. Eu crio um enigma, deixo você resolver. É um enigma. Né? Eu conto uma história, eu sou muito de enigma. Alguém já me contou uma. Aí para cair a ficha demorou. Né? Já viu? Eu demoro a descobrir enigma. É tipo a pessoa que fica, sabe aquela pessoa de tal? Aí você fica, quem, gente? Até a ficha cair. Mais ou menos isso. Quem é o pai do meu filho e do meu tio? Isso, é o enigma, é isso aí, melhor. Qual é que você falou? Quem é o pai do filho do meu tio? Que ele é? Exatamente, é um enigma. Isso aí pra mim, cara, até o raciocinar já era. Eu difícil esse negócio. Tá vendo? Aí, às vezes tem uns negócios desses, eu demoro. Mas isso é um enigma. Tem gente que ele descobre rápido. E tem gente que ele fica pensando. Quer ver uma coisa interessante? É o antropoformismo. É difícil essa palavra, né? Antropoformismo. Antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus ações, faculdades humanas, até órgãos e membros do corpo humano. Por exemplo, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus tem mão? Não. Deus não tem mão de verdade. Deus é espírito. Isso é um antropomorfismo. É eu botar, eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Deus tem ouvido? Não. É o antropomorfismo. Eu estou fazendo como se Deus tivesse mão, como tivesse pé, como tivesse boca, como tivesse ouvido, mas não tem. Eu estou só fazendo uma comparação que é chamado de antropomorfismo. Viu que foi interessante? Mas profecias, a profecia da Escritura pode ser definida como inspirada declaração da vontade do propósito divino. É uma profecia. Tipos. O que é um tipo? É uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras. É o tipo. Por exemplo, a Arca de Noé é um tipo. Tipo de quê? A arca é um tipo de Cristo que envolve a salvação. Pode ser o tipo da igreja. O exemplo aqui. A rocha que Moisés bateu na rocha é um tipo de Cristo. A rocha é tipo. Então são representatividades que são importantes a gente estar colocando aqui, ok? Símbolos. O candelabro, a arca da aliança, símbolos. Certo? Quem mais? O que simboliza o Mar Vermelho, o que simboliza o deserto, o que simboliza o maná, o que simboliza a vara de Arão, o que simboliza o cajado, o que simboliza a vara do pastor, o que simboliza a chuva, o que simboliza a garoa, a brisa, o que simboliza o vento, são símbolos. O que simboliza isso na Bíblia? Viu? Deu para entender? E o que eu estou falando agora, na próxima aula vai dar um fechamento, porque eu preciso falar sobre oratória e homilética. Então, só estou dando um panorama aqui para você poder chegar onde você tem que chegar dentro desse estudo. Ok? E aí nós vamos caminhando dentro desse estudo aí. Eu acho que nós vamos parar aqui, porque nós vamos
para o almoço e já nós vamos estar voltando para a próxima 2 aulas que nós vamos ter ainda a parte da tarde, e eu creio que nós estamos chegando. Alguém de vocês, quem quer fazer alguma pergunta, dar um comentário, pode ficar à vontade. Quer falar, Tiago? Quer falar, Jefferson? Fica à vontade. De repente, aquilo que a gente está conversando ali em off, né? Poderia ser algo de importância para a gente. O pastor Alex, tem alguma coisa para falar? Igual que o pastor, igual que eu estava comentando com eles aqui. Tem pregador que ele, por exemplo, prega um tema, aí daqui a pouco ele muda para outro tema, daqui a pouco ele vai para outro tema, aí a mente da pessoa fica assim, ué, não estava pregando em tema tal? Aí muda para outro tema. Aí fica pulando de tema em tema. Aí conta uma história, aí a pessoa fica, caramba, onde está? Ele fez uma salada, ele fez uma miscelânea. Quem faz isso, ele está fazendo uma salada na mensagem. A pergunta é, a simbologia não está atribuída à teologia da tipologia, não? São coisas diferentes do símbolo. Tipos é uma coisa, símbolos é outra coisa. Então, tem símbolos que simbolizam. Por exemplo, a pomba. Qual é o símbolo da pomba? É o Espírito Santo. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. É símbolo. O fogo, a gente pode atribuir ao Espírito Santo. Então, os símbolos são diferentes dos tipos. Os tipos está mais aliado à figura da igreja, de Cristo e tal. Por exemplo, o Eliezer, sabe? O Eliezer, lá da passagem de Abraão lá, sabe? O de Abraão? Não, Abraão não. O Isaac, né? O Eliezer. O que o Eliezer representa? Perdão, é o servo de Abraão mesmo. E tinha o Isaac. O que o Eliezer representou quando Isaac foi procurar uma noiva? Qual era o símbolo? Perdão, o tipo do Eliezer? O Espírito Santo. O tipo de Isaac quando ele ia sendo sacrificado? O Cordeiro. Jesus. O tipo de... Qual José? Representa quem? José do Egito. Quando ele foi vendido. Governador. Ele é o tipo de quem? De Cristo. Ele não foi vendido por moeda de prata também? Uhum. Então, é o tipo de Cristo. Então, tipo é uma coisa. Símbolo é outra. A tipologia está mais voltada para o ser. Para o ser. Entendeu? E o símbolo é o objeto. Entendeu? Um objeto. Assim. Porque quando eu estudei a tipologia, a simbologia também estava incluída. Não, é porque ela se parece tanto aí que você tem que saber fazer uma separação uma da outra. Tem que ter esse cuidado. Entendi. Porque senão fica parecendo que é tudo a mesma coisa e não é. Elas se parecem muito. Tem muito se parece muito, mas não é. Tá bom? Então na próxima aula nós vamos partir para a questão de como preparar uma mensagem, como fazer o esboço, que isso é importante, né? Porque a gente tem dificuldade de como preparar um esboço, de como escrever no papel. E na próxima vamos falar aqui, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.